Nós temos para esta noite a incumbência, pelo convite do pastor Osírio, família, agradecer a Deus que se recupere rápido e possa estar aqui já na quarta-feira. Nós deveríamos estar aqui também numa quarta-feira passada, ele cumpriu 10 anos de ministério atuando nesta igreja. Pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, tenha amparado teu servo, a família dele e cada membro desta igreja com as tuas bênçãos. Então, muita alegria em cada coração nosso, Deus. Então, depois eu vou falar então sobre 4 cartas, situação distinta de Deus para cada um de nós, nossa habitação celestial. Vamos começar falando, lendo o Salmo 127, 128. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles, aos seus amados, o sono. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. O dedo todo. Vai, foi. Pois comerá o trabalho das tuas mãos, feliz será, e te irá bem. A tua mulher será como a vide, frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que tem no Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Esses 2 salmos e todos os salmos desse contexto são chamados salmos dos peregrinos. O povo de Israel tinha passado pela peregrinação do deserto, pela servidão na escravidão, vida de altos e baixos diante de Deus, afastamento, desobediência, pecados. Mas neste momento, o povo agora olhava para Jerusalém, olhava para o templo. Depois de toda aquela peregrinação até chegar a Jerusalém, ou em Jerusalém, eles tinham muitas histórias a contar, muitas alegrias a serem trocadas entre as famílias, pela caminhada, pelas vitórias, pelas lutas que passaram e daí as vitórias. E eles iam cantando e ouviam a voz do Senhor, falando diretamente a cada coração, a cada pessoa. E podiam então olhar para as suas famílias e ver as dificuldades que haviam atravessado, as lutas que haviam enfrentado. E olhava para Jerusalém, sabia que ali estava a casa do Senhor. O entendimento daquela época diferenciava do nosso entendimento de hoje. Sabemos que o Senhor está em todos os lugares. O templo do Senhor é a nossa própria vida, é o nosso próprio ser. Nos encontramos aqui no local chamado igreja, mas a igreja todos nós compomos a família de Deus, a Jerusalém celestial. Mas naquela época, eles entendiam que falar com Deus, ouvir a Deus, teria que ser em Jerusalém. E nem sempre podiam estar em Jerusalém. Mas quando isso podia acontecer, quando eles podiam chegar em Jerusalém, traziam o coração com muita alegria,
mas sobretudo eles sabiam que edificar a casa, que formar a família era algo que devia ser muito bem pensado. E até hoje também deveria ser assim. Mas por inúmeras razões, nem sempre os jovens assim pensam. Sobretudo, muitos nem nisto acreditam. Se desviam dessa orientação divina de construir a casa, construir o lar, estabelecer a família. Tem que ser em alicerce firme. O tema que nos escolheram para esse mês, vivamos o amor em família. De fato, a família é na terra um projeto de Deus, para que, conhecendo o amor que deve habitar, que deve coexistir no coração dos membros de cada família, possamos entender o amor de Deus, o sacrifício de Cristo no Calvário, por amor a nós, para redimir a nós, para salvar a nós, para que possamos estar com Deus em toda a eternidade. Então, aqueles povos aprenderam a buscar a Deus, confiar em Jeová. Mas na caminhada da vida, muitos buscaram outros caminhos, outras crenças, outro motivo para depositarem a fé, e foram se afastando de Deus. Nada diferente dos nossos dias. Temos muitas igrejas, muitos templos, salões, para reunir pessoas salvas, resgatadas pelo Espírito Santo de Deus, redimidas pelo sangue de Cristo. E quantos estão aí perambulando pelas ruas, se martirizando, mas não querem estar na casa do Senhor. E não precisa ter muita distância para isso, já que existem muitos templos, muitas igrejas, o local de reunir todos quantos venham a acreditar nesse alicerce que é a palavra de Deus, para construir suas famílias, suas vidas no altar de Deus. Então falaremos sobre 4 casas, não é isso? Preparadas por Deus, firmadas por Deus, estabelecidas por Deus, para os seus servos. Em primeiro lugar, a casa dos nossos pais. Quando olhamos, por exemplo, a casa do João de Barro, não é isso? Todos nós conhecemos João de Barro. Em qualquer lugar do Brasil que você caminhar ou puder ir, você vai achar a casa do João de Barro igualzinho. Bonitas, bonitas, de qualquer outro pássaro. Você pode andar por regiões diferenciadas, mas o padrão daquele ninho, daquela ave é igual em todos os aspectos. No entanto, a casa do homem, o ninho do homem, varia, diferencia uma para outra. Um tem uma casa grande, outro tem casa pequena, um pinta de azul, pinta de branco, pinta de amarelo, faz de uma forma, faz de outra forma. Mas dentro deste lar, por mais que ele seja diferenciado na aparência, na sua construção, deve haver algo em comum, o amor. Então a casa é um lugar de descanso, de prazer, deve ser para isso. Mas sabemos que tem casa que é um campo de guerra, um campo de concentração, de desarmonia.
compartilhamento de histórias de vida e de recordações. Eu e Sérgio estamos completando, no final deste ano, 50 anos de casados. Quantas histórias nós temos em nossos corações? Volte e meia, uma delas surge para nós, confabularmos. Passamos por isso, vencemos aquilo, tropeçamos aqui, caímos ali. Então, cada casa tem os seus membros, e esses membros têm suas histórias, a sua formação. E eles não têm passado por isso. Então, a casa tem constituído e é constituída para que haja harmonia. Então, a primeira casa é, de fato, essa casa dos pais, então, onde nascemos. Lugar que aprendemos sobre cultuar a Deus. E depois que alguns anos se passam, isso cai no esquecimento de muitos. E as pessoas que aprenderam a servir a Deus enquanto pequenos, e pequenos foram ensinados o caminho que deveriam andar, por alguma situação passam a se desviar desse caminho. A casa é também a primeira escola da vida. Ali, o bebê aprende a falar, a engatinhar, a andar, a se locomover. Na escola também, na casa como escola, ela também funciona como igreja, porque é lá que os pais, tios, avós, primos, a família, e a comunicação da aprendizagem sobre Deus. Mesmo que depois de passar essa infância por questões as mais variadas, muitos filhos nossos tenham se desviado desse caminho. O fato é que eles conhecem a Deus e, por conta própria, vão por outros caminhos, nem todos seguem obedecendo. Mas os pais são os primeiros pastores. E não há sermão melhor para qualquer criança, para qualquer adolescente, para qualquer membro da família, que não seja o exemplo presenciado através da vida dos pais. Então, os pais têm grande responsabilidade na transmissão da vontade de Deus para os filhos. E o querer, tanto de Deus quanto dos pais, é que ninguém se desvie do caminho que deve andar. Então, há tempo e fora de tempo, andando pelo caminho, pela estrada, assentado, cabem aos pais, como diz em Êxodo, ter aquela testeira da palavra de Deus, transmitindo a seus filhos, ensinando a seus filhos. Então, os pais, nessa igreja que é a casa, que é o lugar da família, têm o dever de ensinar, de transmitir. E ali, a criança vai aprender o que é pecado, o que deve e não deve fazer, o que é graça, o que é o favor das bênçãos de Deus e da harmonia que deve reinar em cada casa, embora saibamos que nem em todas as casas a vida seja esse mar de rosa. Mas isso foge ao querer de Deus. Ele permite, porque Ele espera que haja
reconciliações, tanto entre os familiares, como entre cada um de nós e o próprio Deus. Assim, Deus nos deu 4 casas para a prática da sua vontade, para aprendermos de tudo. Dessas 4 casas, 2 são negociadas ou negociáveis pelos formadores da família. Você pode escolher onde, quando, como vai pagar, como vai fazer. Mas, além dessas 2 que são negociáveis, pessoa a pessoa, dependendo do gosto, da disponibilidade financeira, as outras 2 são inegociáveis, mas, sobretudo, elas são consequência ou consequências de como as outras 2 anteriores foram formadas, foram estabelecidas. Então, na casa de nossos pais, a chamada casa paterna, ela representa os cuidados de Deus para conosco. Os nossos pais, ou nós pais, devemos transmitir aos nossos filhos os ensinamentos de Deus e vivemos de acordo com esses ensinamentos de Deus. A aprendizagem do amor, o exercício do perdão, o compartilhamento, a mesa, o estar em conjunto. Tudo isso é experimentado nesta casa dos nossos pais. A aprendizagem passa de um para o outro através do ensinamento, que é feito pelo carinho. Claro que de geração para geração, na chamada agora família moderna, há uma variação enorme de trato, de transmissão de ensinamento ou de conhecimento. Mas seja qual seja a forma que a família adote para transmitir o seu ensinamento, a aprendizagem aos seus filhos, tem que ser através e com amor, para que haja de fato a aplicação disso. A ter confiança entre os pais e os filhos, harmonia de comando, de disciplina, de discernimento. Os pais são, pois, os transmissores da vontade de Deus aos seus filhos. E os pais devem ensinar isso com amor, não com ódio, para que a conduta do crescimento das crianças seja feita com sabedoria. Enfim, esta casa é o lugar de ternura, onde o amor é o combustível da convivência e do preparo para que se cumpram as promessas dos Salmos 23, 1 e 2, e diz, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, transmitir isto é através de uma vivência, não apenas de palavras. É uma passagem de experiência, não apenas de cultura. A criança tem que ver, pelo exemplo paterno e materno, de que o Senhor de fato é o pastor. O Senhor de fato é aquele que está guiando e estabelecendo. Vimos no Salmo 127 e 128 a representatividade da criança no lar, na família, mas sobretudo da graça de Deus, da misericórdia de Deus em abençoar o lar, em abençoar a família.
necessidade de se parar um determinado tempo ou momento para conversar, para trocar experiência, para identificar o que, de fato, Deus é naquele lar, naquela família, naquele conjunto de pessoas. Não apenas na filosofia, mas na prática do dia a dia. Então, os filhos, nesta casa materna, devem ver a realidade de um Deus maravilhoso. Gênesis 2 vai dizer para nós, né? Portanto, deixará o homem, sua mãe, seu pai, e unir-se eram mulheres, eram dois, em uma só carne, um só ser. Entendimento, prática da palavra de Deus. Cantares 2,16, o meu amado é meu, eu sou dele. Cantares 8,7, as muitas águas não poderão sufocar esse amor. Então, descrições de que no lar tem que haver amor para que ele subsista. Alguns desentendimentos, alguns contrastes, algumas dificuldades, elas acontecem pela falta de aplicação da palavra de Deus, pela vivência e convivência dessa palavra de Deus na prática. E Deus permite que isso aconteça. Não é vontade dele, mas é permissão dele. E exatamente nesses altos e baixos que a reconciliação ou o uso do perdão devem ser exercitados. Nessa casa devemos ler em conjunto a palavra de Deus e aplicá-la aos nossos corações. Nós temos agora aí uma mensagem, não é isso? Sobre família perfeita, não é isso? Vamos ver. A casa do pai e da mãe. É a única casa que você pode ir quando quiser, sem convite. A única casa que você pode colocar a chave na porta e entrar diretamente. A casa que tem olhos amorosos, que olham fixadamente para a porta até verem. A casa que leva os teus dias sem preocupação e a tua felicidade durante a sua infância. A casa em que a sua presença e o olhar, o seu rosto da sua mãe e do seu pai são para você uma bênção, e a sua conversa com eles é uma recompensa. A casa que, se você não for, o coração dos seus donos encolhe. A casa em que se acenderam as duas velas para iluminar o mundo e encher a sua vida de felicidade e alegria. A casa onde a mesa de jantar para você e não tem hipocrisia. A casa que, se chegar a hora da comida e você não comer, o coração dos seus donos vai quebrar e ficar triste. A casa que te oferece todas as risadas e felicidade. Ó, meus jovens, descubra o valor desta casa antes que seja tarde demais. Sortudos são aqueles que têm a casa dos seus pais para ir. Esse texto, isso, nos leva ao entendimento dessa harmonia, camaradagem, satisfação. De fato, a casa dos nossos pais, ou a casa dos pais, nunca está fechada para os filhos. Há filhos que, por diversas razões, voltam as costas aos seus pais e não querem vê-los nem pintar a ovo. Há situações assim. Mas essa não é a realidade. Não é assim que tem que ser. A casa dos pais é esta casa onde o filho pode e deve ter prazer em estar.
em confabular, jogar a conversa fora, como se diz. Mas ali está a formação da estrutura que vai nos levar ao entendimento da segunda casa. A casa nupcial. Os filhos crescem. E uns, na busca desse dia a dia, deixam a convivência doméstica daquele lar, daquela casa, e vão morar muito distante ou não muito distante da casa paterna. Vão formar o seu próprio lar, formar a estrutura familiar agora sua, ter a sua própria casa, não mais a casa dos pais, mas a sua família. A chamada Minha Casa, Minha Vida, onde é buscar a direção de Deus a cada momento. É a realidade de um maravilhoso sonho, de uma estadia perfeita. A casa nupcial, ela difere da casa paternal. Na casa paternal, o próprio nome já diz que os pais são os responsáveis. E, enquanto os filhos ali estiverem, claro, tem que obedecerem à diretriz paternal e maternal. Por mais que os filhos tenham uma cultura muito além dos pais, por mais que tenham uma finança maior do que a dos pais, mas aquela casa é a casa dos pais. Mas agora na casa nupcial, na casa desses jovens, ou dessas jovens, toda aquela bagagem que aprenderam na casa paternal vai ser exercitada de alguma forma, que está na cabeça, no coração, no basqueiro, no quanto eles aprenderam. Alguém vai dizer assim, mas seu pai não lhe deu educação, sua mãe não lhe ensinou isso. Até quem ensinou. Mas por alguma razão o filho não aprendeu, deixou de exercitar. E às vezes há também a chamada intromissão, não? Os pais quererem mandar na casa dos filhos. E aí também outro atropelo. Então, com toda a autoridade que os pais têm sobre os seus filhos, devem respeitar a orientação da harmonia, do entendimento dos próprios filhos dos seus lares. Todavia, na casa agora dos jovens, casa nupcial, eles vão deixar a transparecer muito daquilo que aprenderam com os pais, mas vão colocar muito de si, dos seus relacionamentos, daquilo que acham certo e daquilo que não concordam com seus pais. Então, esse trato, essa existência tem que ser tratada com muito carinho. Esta casa nupcial é a realidade da prática do amor que vivenciaram com os pais. Dificilmente, no lar onde os pais não se entendiam, vai transmitir ao lar dos filhos harmonia, paz,
Geralmente, a prática viciada numa aprendizagem distorcida vai trazer uma série de aborrecimentos, de sofrimentos que poderiam ser evitados, mas pelo mau exemplo vivenciado na casa dos pais, muitos desses vícios vão ser retransmitidos entre os jovens também. Então, a cada pai deve ter muito cuidado no como estão agindo com seus filhos, para que depois não tenham peso na consciência de que ensinaram errado, ou pelo menos não ensinaram o certo, porque não deram exemplo desse crescimento. Há um segundo texto, vamos dar isso. Já reparou que não há na Bíblia uma família, trajetória humana perfeita? É que Deus une as pessoas diferentes e imperfeitas para crescerem, evoluírem no trato, no convívio familiar. Dentro do nosso lar, somos chamados todos os dias a exercermos o amor, o perdão, a paciência, o domínio próprio. É como está escrito em Provérbios 27:17. O homem é aperfeiçoado pelo contato com o seu próximo. De fato, não há família perfeita na Terra. Somos humanos e as nossas experiências, as nossas marcas, nem sempre são as melhores. Mas a sua família é a melhor família. A minha família é a melhor família. O que vai diferenciar é o nosso entendimento sobre Deus. Esse é o ponto. Esse é o alicerce. Ele vai fazer com que a casa resista a tempestades. Elas virão de uma forma ou de outra. Quer queiramos ou não queiramos, estamos sujeitos a esses desentendimentos. A diferença está no alicerce onde a casa foi construída, que sobre a areia, movediça, frágil, fácil, de uma queda ou de uma rocha bem firmada. Então, resistir ou não resistir às tempestades está relacionado a como a casa foi construída. Muitos dos nossos jovens se enamoram baseado na beleza. A plataforma é esta: corpo esbelto, formação cultural, bens materiais, por agora. Claro que precisamos do dinheiro, precisamos da saúde, precisamos do bem-estar. Só que isso não fortalece família, isso forma a família. O fortalecimento da família está no entendimento diretamente dirigido a Deus. Se amamos a Deus, se reconhecermos o amor de Deus para conosco, fica muito mais fácil para reconhecer o amor que deve existir entre cada um de nós, entre os cônjuges, entre a família. Se achamos que somos autossuficientes, não precisamos de Deus, para que só obedecer a Deus? Vamos então para nossa terceira casa, é a casa espiritual. Eu disse que são 4 casas, 2 negociáveis, 2 podem ser feitas de acordo com o nosso entendimento, com o nosso querer, com a nossa posse
financeira, etc. e tal. E duas que não podemos negociar. Mas, para chegar a essas outras duas, teremos que ter o alicerce das duas primeiras. Porque aprendemos com os pais, como os pais agiram, como nós, filhos, estamos agindo na formação da nossa família. E agora sim, a casa espiritual. 1 Pedro 2,5 diz: vós sois a casa espiritual. A geração eleita, a família, o povo de Deus. Mas para que sejamos esse povo, essa geração, essa família de Deus, é preciso que tenhamos aprendido, ou que alguém tenha se preocupado em nos ensinar. Quantos jovens estão realmente perdidos em relação à família, porque nem família tiveram. O ajuntamento de duas pessoas geraram tal criança. Isso não é família. Isso é apenas ação sexual. E ficamos jogados. São jogados. Cabe a alguém. E esse alguém somos nós. Temos o carinho, o cuidado, o querer ganhá-los, para que eles também sejam essa casa espiritual. E aí não é opcional. É agir, é fazer, é estar, é atuar. E aquele que aceita essa orientação da palavra de Deus, aí vem a salvação. O trono de Deus, o habitar de Deus na vida, no coração. Ou se aceita a palavra de Deus para a salvação eterna, ou se está irremediavelmente perdido. É o sim, sim, o não, não. Para estarmos na presença de Deus eternamente, só há um caminho, o caminho, Jesus Cristo. Isso não é negociável. É assim que tem que ser. Ele é o único meio, única norma estabelecida por Deus para que os pecados sejam perdoados. E isso os pais, quer sejam os pais no sentido agora de idosos, não? Ou os pais jovens que estejam formando suas famílias, criando suas famílias. A aceitação de Cristo Jesus como Salvador. Como se nós queremos que essa harmonia, que este amor, que essa prática gostosa seja também vivida na eternidade com Deus, através de Deus, só através de Cristo. Então João procura descrever isso, ter um maior conhecimento. Como diz, não? Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, irmão. Eu não sei medir o amor de Deus. Sei que Ele me ama. Então vai ser isso. Tal forma que enviou Jesus Cristo, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
inegociável. Ou se aceita Cristo para esse lar eterno, esse lar celestial, você está conduzido para o inferno, literalmente, que é a separação eterna entre Deus e nós. E vamos então para a quarta casa, que é esta moradia eterna. Salmo 23:5 nos fala sobre a paz, fala sobre o azeite, sobre a mesa. A paz como a tranquilidade. A paz que Cristo nos transmite, nos dá, é uma paz muito diferente daquela que o mundo nos apresenta. O azeite, símbolo da unção do Senhor, da atuação do Senhor. A mesa como local de consagração, de dedicação, de alimentação. A adoração é a alegria de se viver sob os cuidados de Deus no lar. Aí Mateus 28 vai nos dizer: ensinando-nos a guardar todas as coisas e estarei convosco até a consumação dos séculos. Casa eterna. Podemos viver, eu já estou com 80 aí, 80 mais alguns outros aí estão nessa mesma faixa, mas nós morreremos um dia. E por mais que vivamos, um dia vamos deixar essa existência. E estaremos direcionados para aquilo que a nossa fé nos conduziu. Se a fé foi em Cristo, temos a vida eterna para com Deus. Alguém vai dizer sobre nós coisas boas, alguém vai dizer coisas não tão boas, mas o que importa é aquilo que Deus vai dizer para nós. Filho amado, vinde, não? Para o meu seio, seio de Abraão, bem-vindo. Ou afastai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Vida eterna com Deus. Vida que foi vivida aqui na terra de uma forma ou de outra forma. Se foi aceito Cristo como Salvador ou não, agora é a consequência disso. Não há também negociação. Resultado concreto. Enquanto aqui sejamos vivos, temos que ser sal e luz para este mundo. Algo transformador, ou transformadores de atitudes, de maneiras. Assim como a palavra de Deus chegou a nós, alguém se preocupou em nos trazer os ensinamentos bíblicos, também nós devemos ter esse cuidado enquanto vivos para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que conosco estão convivendo, porque após a morte nada mais há de ser feito. Então, essa casa celestial representa a presença eterna com Deus ao nosso lado. O crente não chega ao final da sua jornada aqui desamparado por Deus. É a vitória do crente sobre a morte.
O crente continua convivendo as misericórdias de Deus, pois Deus é o seu pastor para sempre. E o nosso texto aqui, João 3,35. Aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Como em Apocalipse 7,13, Deus mesmo enxugará todas as lágrimas de nossos olhos. Vitória celestial. Então, que vivamos a nossa casa paterna, que vivamos a nossa casa nupcial, para que possamos viver na casa celestial. Que Deus nos abençoe. Amém. Que a gente possa receber essa palavra, essa mensagem abençoada, direto do Espírito Santo para a nossa vida, para a nossa família, para todo mundo. Possamos também nos alegrar. Deixa a mão de estar de louvor para o Paulo. Deus esteja nos abençoando, abençoando todas as famílias representadas nesse local. Em especial essa família, a nossa igreja de Jardim das Flores. Convido vocês a ficar de pé. Vamos encerrar esse culto com a canção Consagrando o Nosso Lar. Aproveite esse momento, essa oportunidade que Deus está te dando e consagre o seu lar nas mãos do nosso Jesus Cristo. Josué 24:15-16 fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então vamos adorar Ele? Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso